Meus queridos, nós iremos à palavra do Senhor neste instante, a pregação do Evangelho. Você que nos visita, nós estamos numa série de mensagens na carta aos Efésios. Então, dominicalmente, nós temos esse compromisso, podemos dizer assim, o compromisso de amarrar a nossa mente, como também o nosso coração, ao que o Senhor tem a nos falar por meio da carta aos Efésios. Eu gostaria então que você abrisse sua Bíblia, ou como às vezes digo, ligasse a sua Bíblia. A gente está numa época, nem todo mundo está com o livro. Então você que está aí na tecnologia, você pode ligar a Bíblia. Abra a Bíblia ou ligue a Bíblia. Carta aos Efésios, o que importa é o conteúdo. Muita gente, né, que tem essa desconfiança um pouco com o celular, um tablet, etc. Isso aí não acho certo. A questão é a predileção, né? Eu mesmo gosto do texto. Eu gosto do texto, mas é uma questão minha. Não tem nenhum problema quem usa tecnologia para ler, né? O que importa é o conteúdo. Então, sagrado, inspirado, não é o texto que você tem com a sua capa. Inspirado é a palavra, seja no celular, seja no livro. Então, o texto é um só. É o texto inspirado por Deus. Efésios, a essa altura, nós estamos em Efésios, capítulo 3. A última mensagem, eu fiz questão de concentrar a nossa atenção no verso 1. Essa foi a nossa mensagem passada, o verso 1. Eu quero tratar, então, embora aproveitando o verso 1, eu quero tratar do verso 1 ao verso 13, dessa vez. Do verso 1 ao verso 13. Então, essa é a nossa perícope, o nosso recorte de texto, e é o que vai ditar o ritmo da nossa pregação. O que iremos ouvir vai saltar do texto. É por isso que é sempre importante estar com o texto, seja ele aberto ou ligado. Tá? Por esta causa, versículo 1, capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante
do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa alegria. Senhor, nós dependemos da ação do Teu Espírito, ministrando e instrumentalizando a palavra aos nossos corações. Nos ajude nesta hora, que a unção esteja sobre nós, que o nosso coração sujeito fique à palavra, que a nossa mente sujeita esteja à palavra, que a nossa vida sujeita fique à palavra, e que a Tua palavra, que é a verdade, governe as nossas mentes, os nossos corações, governe a nossa vida. Faz isso para o louvor da Tua glória, para a edificação nossa também. É no nome de Jesus, Pai, que oramos. Amém. Foi o reformador francês, conhecido também como reformador genebrino, pelo fato de ter atuado na cidade de Genebra e ter sido o grande responsável, o grande capitão, aquele que capitaneou a reforma em Genebra, na Suíça, o reformador João Calvino. Foi o reformador João Calvino quem descreveu, com linguagem profundamente poética, o nosso mundo, abre aspas, o mundo é o teatro da glória de Deus, fecha aspas. O mundo é o teatro da glória de Deus. De fato, o mundo, como diria o salmista, no Salmo de número 19, é um teatro que manifesta a glória de Deus, porquanto diz o salmista, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Incontestavelmente, indubitavelmente e concretamente, o mundo criado é uma manifestação visível da glória de Deus, e esse mundo preservado é também uma manifestação dos efeitos especiais da providência, da graça, da bondade, da justiça, da sabedoria, da glória de Deus. Agora, muita atenção, porque no centro desse teatro, o mundo como sendo o teatro da glória de Deus, no centro desse teatro, como protagonista,
está a igreja de Jesus Cristo. Nas palavras de John Stott, abre aspas, a história é o teatro, o mundo é o palco e os crentes de todas as épocas e de todas as nações são os atores. De acordo com John Stott e o teólogo contemporâneo Kevin Vanhoozer, falando sobre a encenação da igreja no tocante o drama da doutrina. Segundo John Stott, como também o Kevin Vanhoozer, teólogo contemporâneo muito lido, a igreja é essa vitrine que manifesta por meio dos seus atores, e nós somos os atores, nós manifestamos o protagonismo da glória de Deus, que é exibida em sua graça, que está estampada em nossa vida. Qual é o ponto? Para que fique mais claro. No enredo da história da redenção, nós, como igreja, participantes do corpo de Cristo, nós protagonizamos a glória de Deus na exibição de sua graça. É justamente sobre isso que o texto lido tem muito a nos comunicar. O texto, sob apreço nosso, ante o nosso olhar cuidadoso, o texto ressalta essa verdade. A verdade anteriormente ministrada pelo reverendo Lorinaldo, quando na penúltima mensagem deixou claro o ministério da reconciliação atuando de maneira vertical com os seus efeitos horizontais. A barreira de separação já não existe mais, não apenas entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus, mas as barreiras culturais, as barreiras religiosas, as barreiras históricas, as barreiras raciais, elas foram derribadas, elas foram demolidas pelo sangue de Cristo Jesus, capaz de reconciliar judeus e gentios, tornando-os um só povo. Aqui no capítulo 3, então, temos a explanação mais minuciosa, mais cuidadosa, e eu diria, mais densa desse mistério. O mistério que consiste justamente na reconciliação dupla. A reconciliação entre Deus e o homem e a reconciliação entre os homens por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Mas o meu ponto é destacar como verdade central o fato de que a igreja de Jesus, e você, penso eu, faz parte dela. A igreja de Cristo Jesus, eu estou falando da igreja de Cristo. Estou falando da igreja católica. Estou falando da igreja universal. Eu estou falando da igreja composta pelos salvos. Eu estou falando da igreja composta pelos crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu estou falando da igreja invisível que abarca os crentes da Antiga Aliança e os crentes da Nova Aliança. É claro que o que eu vou falar se aplica à igreja local. Mas o meu ponto é a igreja de Cristo, da qual, imagino eu, você faz parte. A igreja de Cristo, e essa é a verdade central, guarde isso no seu coração e na sua mente. A igreja de Cristo, como protagonista no palco da redenção, é a única
é a única e nova sociedade. E eu estou fazendo uso aqui das palavras de John Stott. É a nova sociedade, única e nova sociedade de Deus, que prega esperança para um mundo sem esperança. Para que fique mais claro. Em meio às sociedades, a nossa história, pega um recorte dela, é composta pelas sociedades. Em meio a todas essas sociedades, a única sociedade que carrega esperança e que anuncia esperança é a nova sociedade de Deus, a saber, a Igreja de Cristo Jesus. Só tem esperança nesse mundo quem faz parte da única e nova sociedade de Deus, a Igreja. E é para sustentar esse tópico maior, é para sustentar essa proposição que eu gostaria de compartilhar algumas outras verdades sobre a igreja como protagonista no palco da redenção. E a primeira verdade diz respeito ao protagonismo da igreja e sua origem eterna. A segunda verdade, já adiantando, diz respeito ao protagonismo da igreja e seu efeito cósmico. E a terceira verdade diz respeito ao protagonismo da igreja e seu caráter histórico. Então eu tenho a igreja como protagonista, com sua origem eterna, com seu efeito cósmico e com seu caráter histórico. Vamos por parte. A igreja como protagonista e sua origem eterna. Olhe para o texto novamente, por gentileza. O apóstolo Paulo começa dizendo que está preso por uma causa específica, e essa causa é a causa dos gentios. Ele então, no verso 2, diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Duas palavras devem chamar a nossa atenção, ao menos por enquanto. E quais são as palavras? Mistério e revelação. O que é que Paulo quer dizer com mistério? Já adianto que nós estamos lidando com um vocabulário de natureza teológica. Então eu preciso entender a palavra mistério conforme a teologia paulina. Porque se você chegar para mim e falar sobre algum evento, algum acontecimento, alguma experiência de mistério, eu vou entender como algo indecifrável. Eu vou entender como algo enigmático. Eu vou entender como algo incompreensível. Eu vou entender como sendo mistério alguma coisa que a minha mente não consegue alcançar. Contudo, mistério, tecnicamente falando, do ponto de vista teológico, e segundo a teologia paulina, mistério não diz respeito a um enigma. Mistério não diz respeito a algo nebuloso. Mistério não tem a ver com algo
associado a alguma religião de ocultismo. Mistério tem a ver com uma verdade. Escute isso. Mistério tem a ver com uma verdade cujo caráter dessa verdade só pode ser conhecida quando revelada por Deus. É por isso que quando Paulo fala de mistério, ele associa mistério à revelação. O mistério que foi revelado. Então veja, há um mistério, mas revelado. O mistério diz respeito a uma verdade outrora oculta em Deus, mas que ao longo do tempo foi sendo revelado, tendo seu apogeu de revelação no ministério específico de Paulo. O mistério que foi revelado diz respeito à Igreja de Cristo, composta por judeus e gentios, e esse mistério, que consiste em judeus e gentios, estava embrionariamente sendo revelado no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, ele floresce, porque Deus revela a totalidade desse mistério ao apóstolo Paulo. E aqui então eu gostaria já de adiantar uma aplicação prática. Se eu falo de mistério, e o mistério diz respeito a uma revelação de natureza divina, endereçada ao apóstolo Paulo, eu estou diante, então, de uma revelação dada ao apóstolo, que é irrepetível. Ou seja, nós não cremos mais em revelações de novas verdades de Deus. Se alguém chegar, pode ser um anjo, anunciando alguma outra revelação, nós simplesmente não somos obrigados a aceitar. Eu não acredito, portanto, em revelação, nos dias de hoje, revelação que venha sobrepor a palavra, ou revelação que venha adicionar algo à palavra. Eu não estou falando em revelação nos termos, Deus me revelou algo a respeito do meu casamento, a respeito da minha profissão, a respeito da escola. Eu não estou falando sobre isso, porque eu creio que de maneira específica e particular, Deus pode, em sonho, em oração, andando, dirigindo com você, revelar particularidades que só Ele sabe. Mas não é sobre isso. Nós estamos diante de uma revelação cuja natureza é mistério. E esse mistério é mistério por quê? Porque era uma verdade oculta em Deus. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar no decorrer do texto. Ora, pelo que, versículo 4, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O verso 6 revela, então, a natureza desse mistério, que é justamente essa coparticipação de gentios
como co-herdeiros e membros do mesmo corpo, judeus e gentios, participantes da mesma promessa. No versículo 7 então diz: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, e aqui ele combina humildade, ele diz que é o menor, ele combina humildade com ousadia. Ele diz, olha, eu sou o menor, porque, como diria ele escrevendo aos Coríntios, eu sou como um abortivo, eu fui gerado fora do tempo. Eu sou o menor dos apóstolos, contudo, ele me escolheu para revelar esse mistério, que tem a ver com a mensagem aos gentios. E aí no versículo 9, ele fala que esse mistério estava oculto em Deus na eternidade. Qual é o ponto? É que a igreja de Cristo é o mistério revelado que estava oculto na eternidade. Eu gostaria de aproveitar o ensejo para situá-los em 3 pactos. E aqui é um esclarecimento, é uma nota de esclarecimento para que a gente faça uma aplicação melhor. Na nossa tradição reformada calvinista, geralmente nós tratamos de 3 pactos. O pacto da redenção, o pacto das obras e o pacto da graça. Nessa ordem. O pacto da redenção é o pacto que Deus faz consigo mesmo. Na eternidade, antes da fundação do mundo, o Pai fez um pacto com o Filho. Você não existia, o mundo não havia, e na eternidade Deus decretou um pacto. E esse pacto é chamado de pacto de redenção. Antes da queda, portanto, já havia um pacto redentor. Isso é mistério. O Pai havia determinado com o Filho o resgate de um povo. O Filho aceita o pacto. Ele aceita carregar as feridas. Ele aceita ser homem. Ele aceita ir para um estado de humilhação e, consequentemente, para a cruz. Ele aceita, juntamente com o Espírito, a Trindade faz um acordo. E as pessoas da Trindade fazem, então, o pacto da redenção. O Filho assume a responsabilidade de ser o Redentor. O Pai é aquele quem envia. E o Espírito é quem aplica aos eleitos, na história, os efeitos salvíficos desse pacto. O pacto das obras, a posterior, é feito com Adão e Eva. O pacto da graça é um pacto que Deus estabelece conosco. Ou seja, eu estarei com vocês por minha conta, por favor imerecido. Esse pacto da graça está intimamente ligado com o pacto redentor. Porque o pacto redentor, ele é a despeito da sua existência. Ele independe do que você fez ou deixou de fazer. É um pacto realizado na eternidade que, embora não existindo você,
você já era objeto do amor eterno de Deus. Com base no pacto redentor, então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, isso que está sendo revelado, estava oculto na eternidade, quando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando eles fizeram um pacto de redimir um povo. Vocês são a causa disso. Ou vocês são os efeitos especiais dessa causa, dessa origem eterna. A igreja, portanto, não é uma invenção dos homens. A nova sociedade de Deus não é uma criação histórica. A nossa história não começa há 2000 anos. A nossa história não começa nas páginas do Novo Testamento. A nossa história não começa, tampouco, nas páginas do Antigo Testamento com os nossos primeiros pais. A nossa história, quando nós a rastreamos, ela começa na eternidade. É uma história cujo autor é Deus. Deus é quem dirige todo esse roteiro. Toda a trama de redenção é dirigida por Deus, pois foi causada por Deus. A igreja não é uma invenção humana. A igreja é de autoria divina, que pensou nela na eternidade, que a concebeu antes da fundação do mundo. E por isso, repito o que eu já disse aqui em uma mensagem. Deus nunca ama versões futuras nossas. Ou seja, Ele não esperou que você se tornasse uma pessoa melhor para fazer você objeto do amor dEle. Ele amou você na eternidade, antes da fundação do mundo, e deu prova cabal do seu amor na concretude da história, quando em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz, Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco. Cristo Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Isso só foi possível por causa da origem eterna da igreja. Com efeito, escute, nós rejeitamos a visão, por exemplo, dispensacionalista, que acredita que Deus tem dois povos, Israel e depois a igreja com os gentios. Deus tem um plano com Israel e Deus tem um plano com a igreja, como se fosse um intervalo para depois Deus cumprir os seus propósitos com Israel. Não. Nós acreditamos que Deus tem um único plano. Um único plano que contempla judeus e gentios. Israel nem começa com Israel, porque Israel começa com o chamado feito a Abraão. Abraão era um pagão, e a promessa que é feita a Abraão, ela extrapola qualquer tipo de promessa que esteja confinada a Israel. A promessa a Abraão é, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel surge a partir de um chamado abraâmico e de uma aliança abraâmica, mas surge para ser um farol com o objetivo de iluminar o mundo e dizer ao mundo que há esperança. Além disso,
Considere o fato de que Israel está com a missão de carregar em seu útero espiritual aquele que viria como descendente da mulher, como descendência de Davi, para esmagar a cabeça da serpente e conceder então vida eterna a judeus e gentios. Deus não tem um plano para Israel e um plano para os gentios. Deus tem um único plano. Não fique se debatendo por aí com os últimos acontecimentos envolvendo a Terra Santa, como se algumas coisas estivessem se cumprindo. O que está se cumprindo é o propósito eterno de Deus na história, e ponto final. Ademais, como aplicação prática, eu não poderia deixar de dizer que a igreja, sendo ela a comunidade de Deus em Cristo Jesus, com origem eterna, a igreja então, ela tem garantias de permanência, de segurança e de prosperidade. Meu irmão, minha irmã, veja só, a igreja permanece. A igreja já sofreu, a igreja de Cristo já sofreu as mais diversas provações. Quando você entra nos primeiros séculos ali, o Império Romano tenta esmagar a igreja. A igreja se multiplica. Ela permanece debaixo de hostilidade. Paulo está escrevendo de uma prisão. Paulo está preso, mas escrevendo uma carta direto da eternidade que diz: nós vamos permanecer. Eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Eu estou encarcerado, mas o Senhor é livre para operar. Não fiquem tristes por minha causa, porque isso é um reflexo da operação poderosa do Espírito Santo. A igreja resiste ao Império Romano, a igreja resiste a crises teológicas, a igreja resiste às heresias mais absurdas. A igreja resiste às culturas mais hostis. A igreja resiste a tudo e a todos, ela continua. Gente está se convertendo o tempo inteiro. O Espírito está soprando para onde quer. Você ouve sua voz, mas não sabe para onde vai. O amor furioso de Deus desconhece barreiras, limites, trincheiras. O Senhor, do jeito que pegou você, está tomando para si aqueles que foram escolhidos. E ninguém pode deter a ação do Espírito, convencendo pecadores do pecado, da justiça e do juízo. Essa igreja permanece. E essa igreja não apenas permanece, ela é segura. Todo mundo está atrás de segurança. Quando você vai comprar uma casa, ou até mesmo alugar uma casa, você olha para a segurança. É seguro morar ali? Quando você compra um carro, você quer fazer um seguro. Quando você vai abrir alguma coisa no comércio, você se preocupa com segurança. Tudo nessa vida envolve segurança. Nós queremos um lugar seguro. Mas nesse mundo, o único lugar seguro que existe chama-se a nova sociedade de Deus. É a habitação do Espírito Santo. O Espírito habita em nós. O único lugar de segurança é Deus conosco. E nós
estando todos nós ligados a Ele. Deus é o nosso seguro. Deus, em Cristo Jesus, é a nossa rocha. Deus, em Cristo Jesus, é a nossa fortaleza. Deus, em Cristo Jesus, é quem vigia e toma conta da nossa vida. Porque se o Senhor não vigiar, em vão vigia você e eu. Se você faz parte da igreja, então você pode vibrar e dizer assim: eu estou seguro, porque estou nos lugares celestiais em Cristo. É por isso que para Paulo, escrevendo aos Filipenses, tanto faz. Ele não sabe se vai continuar vivendo, ele não sabe se vai morrer. E ele diz: eu não sei nem o que escolher. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu ficar, eu vivo a vida de Cristo. Se eu partir, eu vou lucrar com a eternidade em Cristo. Para mim tanto faz, eu estou seguro aqui e estou seguro lá. Assim é a vida do cristão. Não apenas a igreja é permanente, segura, mas também ela prospera. Ninguém pode impedir o crescimento da igreja, é obra santa. Satanás não pode deter, as portas do inferno não podem resistir. O sepulcro, o túmulo não podem segurar os crentes no último dia que ressuscitarão dentre os mortos. É de eternidade a eternidade a igreja prosperando. Ninguém para essa obra santa. Ah, pastor, porque fizeram um trabalho de macumba? Ah, pastor, porque fizeram um negócio contra a minha vida? Ah, pastor, porque você está debaixo do sangue de Cristo Jesus. Sua vida prospera a despeito de qualquer coisa. Ah, pastor, porque fizeram um negócio, um trabalho, o senhor acredita nisso? Eu acredito num monte de coisa, mas o que eu mais acredito é que a igreja do Senhor, contra ela, não se sustenta nenhuma arma. Toda arma forjada contra a igreja não prospera, porque é a igreja de Cristo Jesus. Paulo sabia disso. Porque quando ele tem a experiência de conversão no caminho para Damasco, ele pergunta: quem és, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ou seja, você está perseguindo a igreja, você está perseguindo a mim. Você não pode se sustentar diante do poder da igreja. Eu estou atuando nela. Paulo então agora está preso e ele não está nem aí, porque ele sabe do poder que opera em sua vida e do poder da autoridade que estão operando na vida da igreja. A primeira verdade então diz respeito ao protagonismo da igreja e sua origem divina. Mas vem uma segunda verdade. O protagonismo da igreja e seu efeito cósmico. E essa parte, irmãos, ela precisa ser cuidadosamente apreciada. Versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestes. O que é que está sendo dito aqui, irmãos? Paulo está tratando de uma multiforme sabedoria, que é a sabedoria de Deus. Há uma diferença entre sabedoria e conhecimento.
Alguém pode ter muito conhecimento e não ter sabedoria. Porque a sabedoria é a capacidade de administrar o conhecimento adquirido. Então, o sujeito pode ser um professor com muito conhecimento e não ter sabedoria para administrar as informações. Paulo está falando não do conhecimento de Deus. Paulo está falando da sabedoria de Deus. É uma administração do seu próprio conhecimento, que agora anjos, seres angelicais estão estupefatos, assombrados, e tentando compreender a mente do Senhor. A igreja é uma vitrine que manifesta a sabedoria de Deus para seres angelicais. Nós somos os atores e nós estamos protagonizando a manifestação da glória de Deus na evidência da sabedoria dele em nós. Os anjos já acompanhavam de perto o que Deus estava fazendo. Seres que estão diante do Senhor e que estão vendo. Eles sabem, por exemplo, que depois da queda, Deus chama Abraão. Eles estão ali. Veja, eu estou tratando aqui, eu estou lidando com seres cujo conhecimento nosso é muito limitado. Mas o que eu posso lhe adiantar é que esses seres angelicais, esses anjos, eles são elevados em conhecimento e inteligência. Você pega Einstein, esses anjos estão 100 anos-luz. Você pegar Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles, esses anjos, eles estão além. E eles contemplam o plano de Deus sendo desenrolado. Eles estão vendo, por exemplo, o professor que é Deus, dizendo, eu vou administrar a história da seguinte forma. Ele chama Abraão, faz uma promessa, e aí vem então Ismael e Isaac. Misteriosamente, era Ismael quem deveria conduzir o primogênito, mas é com Isaac. Isaac leva adiante. De repente, Jacó e Esaú. Quem tem primogenitura? Esaú. Mas quem leva a bênção? Jacó. O enredo, você chega na história de José, vai parar numa cova. Os anjos estão assistindo. De repente vem uma caravana com escravos. E Deus diz, ele vai para essa caravana. Ele vai para o Egito. Deus conduz para o Egito. E os anjos, o que é que está acontecendo? De repente José prosperando no Egito. Uma calúnia. A mulher de Faraó diz, ele vai preso. Meu Deus do céu. Os planos foram de água abaixo. E o Senhor, em sua sabedoria, providenciou o cárcere para que José tivesse contato com o copeiro, com o padeiro, e então o rei soubesse quem é José. E José então se tornasse primeiro-ministro do Egito, e se tornando primeiro-ministro do Egito, salvaria toda a sua família, e salvando toda a sua família, preservaria toda a promessa, e preservando toda a promessa, a história da redenção
continuaria. Os anjos estão assistindo. Os anjos assistem às 10 pragas indo para o Egito, o coração do faraó sendo endurecido. Eles veem a libertação, o êxodo. Eles estão vendo os propósitos eternos de Deus se cumprindo na história. Eles estão vendo o que Deus está fazendo através de Moisés. Eles estão vendo o que Deus vai fazer através de Elias e Eliseu. Eles são estudados na história. Eles conhecem. O que o apóstolo Paulo está dizendo agora é o seguinte: sabe esses anjos que conhecem todo esse enredo? O que o Senhor revelou a mim é de natureza tal que eles estão surpresos. Os anjos olham para a sua história, olham para Deus, para você, para Deus, para você, para Deus, para você. Senhor, o que é isso? E o Senhor está dizendo: a minha sabedoria. Será que isso realmente dá certo? E o Senhor tecendo a sua salvação na sua vida. Os anjos estão na escola superior de Deus. E a escola superior de Deus agora é a igreja. A igreja é uma faculdade para os anjos. Os anjos chegaram numa disciplina diante da qual eles acham elevada demais o conteúdo para que possam compreender. Mas uma coisa é clara: eles estão encantados com a sabedoria de Deus. O que aconteceu na sua vida e o que está acontecendo até o dia de hoje é uma expressão da sabedoria de Deus. Até mesmo as suas quedas, os atropelos que você enfrentou, os buracos nos quais você se meteu, as quedalamidades da vida, tudo isso faz parte de uma orquestra da sabedoria de Deus, que está transformando você à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Por isso que é o mistério revelado. Tem coisa que acontece na sua vida que até o diabo duvida. E os anjos olham para Deus e Deus diz: calma, eu sei o que eu estou fazendo com os meus. Ele sabe como está costurando sua vida. Ele sabe por que Ele chamou. Talvez você se pergunte: mas por que eu, Senhor? A grande questão de um calvinista que crê na eleição não deveria ser: por que Deus escolheu uns e outros? Não deveria ser essa. A grande questão deveria ser: por que o Senhor me escolheu? E o Senhor dá um sorriso. Os anjos também se perguntam. E Ele diz: isso é elevado demais para vocês. Isso faz parte de um pacto na eternidade. O compromisso que eu tenho com essas criaturas, as quais eu amo, estão para além de vocês. A igreja comunica sabedoria divina. Se o mundo é a manifestação da glória de Deus, a igreja é a manifestação da sabedoria de Deus.
Nenhum professor de filosofia, nenhum professor de sociologia, nenhum professor de história vai compreender o que é isso aqui. O que aconteceu na sua vida. O que Deus operou. A experiência que você teve. Só Deus sabe. Só Deus e você sabe. É a sabedoria de Deus. Você é a matéria mais difícil para os anjos. Você é o conteúdo mais difícil para que os anjos alcancem, por causa da discrepância que há entre a sua condição e a condição de Deus. Porque você é pecador e ele não. É por isso que Pedro, em Lucas 5, no milagre da pescaria, quando os peixes saltam ali e o milagre é realizado, Pedro não vai dar um abraço em Jesus. Ele não vai dar um abraço dizendo, vamos fazer uma sociedade que a gente ganha muito dinheiro. A primeira atitude de Pedro é, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro olha para o milagre e diz assim, isso não é normal. Isso que ele fez aí, revela que ele é divino. Nós estamos diante de Deus. Afasta-te de mim. Pedro quer se afastar. Afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Aí Jesus diz assim, vem cá, Pedro, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Olha o mistério. Você está pescando peixe. Eu vou ensinar você a pescar gente. Você foi alvo da pescaria. Você foi... O anzol lhe pegou. Puxou você. E você agora está no aquário da beleza de Deus. Manifestando sabedoria para principados e potestades. Mas em terceiro e último lugar. A igreja é a nova e única sociedade de Deus que protagoniza a glória de Deus pela graça em Cristo Jesus, por causa também do seu caráter histórico. Então veja, sua origem eterna, seu efeito cósmico, anjos e seu caráter histórico. Versículo 9 e 10. Voltando um pouco, verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Esses versos que acabamos de ler, traz algumas facetas que revelam o porquê que a igreja é a única e nova comunidade de Deus, sociedade de Deus. Única porque é a única, realmente incomparável, no quesito esperança. E, portanto, eu quero, nesse ponto, deixar claro o seguinte, que é somente por causa disso que nós acabamos de ler, que a história não é uma bobagem, como diria o Henry Ford, a história não é uma bobagem, porque ele disse, a história é bobagem, e a história tampouco é sem sentido, como diria o Hegel, ao fazer a seguinte observação, nada aprendemos com a história, ela não tem nada a nos ensinar.
O fato é, a história não tinha sentido para esses homens. Seria uma sucessão de fatos, de fenômenos, mas sem sentido. É somente a igreja que dá à história sentido. Porque somente a igreja comunica a esperança. A história só tem sentido se tiver esperança. Se você esvaziar a história da esperança, então ela não tem sentido. A igreja, portanto, é a única comunidade e nova comunidade que dá esperança. E como é que a igreja dá esperança? Em duas frentes. A primeira é na propagação do evangelho. Só que eu preciso enfatizar o seguinte: a propagação do evangelho segundo o que Paulo diz aqui no verso 8, as insondáveis riquezas de Cristo. É por isso que não tem nada mais nobre no planeta do que atender ao chamado de ser um pregador do evangelho. Como diria Charles Spurgeon, né? Olha, se alguém lhe chamar para ser um príncipe, recuse. Isso é se rebaixar demais. Porque não há nada mais alto do que estar pregando a boa nova. E por quê, irmãos? Porque não se trata de um discurso filosófico. Não se trata de uma palestra. Se trata das insondáveis riquezas de Cristo. A expressão grega dá a ideia de alguma coisa sem pista. É tanto que os tradutores têm dificuldade. O que colocar aqui? Uns colocam insondáveis, outros colocam inescrutáveis, outros colocam incomensuráveis. É algo do tipo, olha, Paulo diz, eu estou ministrando o evangelho, mas esse evangelho, ele faz parte das riquezas inescrutáveis. É o apóstolo Paulo dizendo assim: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para que fosse recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo está dizendo aqui, olha, estamos diante de uma sabedoria estampada em nossa vida, que é em virtude das riquezas insondáveis de Cristo. É por isso que, às vezes, a gente quer pregar de maneira muito certinha, como um pregador educado, sem ser muito caricato, mas não dá. Porque quando a tarde de um domingo desse chega, as minhas emoções, elas ficam borbulhando pela natureza da mensagem. Então, eu quero ser mais comedido, mais educado. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e na igreja presbiteriana, lá em Bonito. E aí, quando terminou, uma senhora veio falar comigo. Disse: pastor, o senhor é cheio de munganga, né? O senhor é cheio de munganga.
Eu disse, é verdade, né? Eu preciso melhorar, não é? Mas ela disse com carinho, né? O senhor se movimenta... É porque, irmãos, as riquezas inescrutáveis, incomensuráveis de Cristo, não tem como deixar o pregador engessado. Sem emoção. Paulo está dizendo, inclusive, esse texto aqui, os estudiosos chamam de anacoluto. O que é um anacoluto? Um anacoluto é quando o escritor vem e de repente ele se perde. Você diz assim, ele está falando sobre outra coisa. E Paulo tinha disso. Ele vem aqui no capítulo 2, quando você entra no capítulo 3, ele está abrindo um parênteses. Ele se perde. Ele começa a falar, esse texto aqui é denso. Você vê que ele tem vírgula e depois vem, não tem ponto, é muito difícil ter um ponto aqui, ponto e vírgula, ele vai. E os críticos olham e dizem assim, ele não tem estilo, ele está se perdendo. É o anacoluto, é quando você está num fluxo e de repente você joga ele para o alto e diz, eu não tenho um compromisso com o estilo, eu tenho um compromisso com o que o meu coração está pedindo e está recebendo do Senhor. Então ele sai. É como se ele estivesse dizendo, eu não estou preocupado com o que vão analisar da minha carta. Eu estou preocupado com o coração daqueles que eu pastoreio. É o pregador muitas vezes que está numa sequência e de repente ele sai, viaja. Mas não porque ele se perdeu. É porque ele foi arrebatado por uma emoção que foi mais forte do que a razão que está tentando engessar o conteúdo da pregação. Então, diante da pregação do Evangelho, e você tem essa missão como igreja de pregar o Evangelho, nós não temos como agir de maneira politicamente correta, porque estamos diante das riquezas incalculáveis de Cristo. A segunda coisa, e aí para finalizar, que a igreja faz, além da pregação, que dá sentido ao mundo e que dá esperança, é o que Paulo diz aqui no versículo 12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Meus irmãos, nós somos uma vitrine, nós somos os atores, estamos encenando o drama da doutrina, e a maior encenação talvez da igreja, uma encenação real, é ir a Deus em oração, com ousadia e confiança. Quando o mundo está desesperado, a gente chama e diz assim, vem cá, porque eu vou orar por você. Às vezes nós presbiterianos estamos associados ou somos associados com o povo da palavra que estuda, o povo que é mais analítico e que tem pouca vida de oração. Só que isso não faz jus, por exemplo, à nossa própria história. Porque o pai do presbiterianismo, o John Knox, se você ler parte da biografia dele, especialmente sobre oração, você vai ficar assustado e encantado. Ele acordava de 4 da manhã, às 4 da manhã até às 8, chorando pela Escócia. A rainha da Escócia, na época, católica, romana, a rainha da Escócia, a Maria Stuart,
Ela disse, em alto e bom som, eu prefiro enfrentar um exército armado do que enfrentar as orações de John Knox. Quando ele se põe a orar, é problema. E é por isso que Charles Spurgeon vai dizer, o maior evento da Escócia foi quando John Knox subiu as escadas da oração. Esse é o maior evento da Escócia. É John Knox em fraqueza, orando e dizendo, dai-me a Escócia, dai-me a Escócia. Isso é ousadia. Quer um outro exemplo de ousadia? Francis Schaeffer. Grande pensador intelectual, que é influente até os dias de hoje. Escreveu vários livros e você pode ler. O Deus que intervém, A Morte da Razão. Francis Schaeffer, voltando de uma viagem. Veja, teólogo e filósofo. Voltando de uma viagem da Europa, acredito que em Londres, ele estava dando umas palestras. Ele voltando para os Estados Unidos, ele está atravessando o Atlântico em um avião, e de repente ele percebe que alguma coisa errada está acontecendo. Até que o copiloto fala para os passageiros, que percebem que o avião está caindo em altitude. O copiloto pede aos passageiros para que eles coloquem os coletes salva-vidas. Francis Schaeffer está no avião. E ele, naquele momento em que o avião está descendo, caindo, ele sabe mais ou menos o que está acontecendo. E tinha a ver com os dois motores de uma das asas. Ele se põe a orar. Um rádio é passado, um SOS é passado para os Estados Unidos e a mulher dele escuta. A mulher dele não sabe se é o avião dele, mas a mulher dele escuta, chama as filhas, as 3 filhas. Ele diz, vamos orar. Tá, as 3 filhas orando, a mulher orando e ele orando no avião. De repente o avião, ele volta. O problema tinha sido em uma das asas, nos 2 motores. O avião volta. A aterrissagem é tranquila. Francis Schaeffer, quando chega lá, ele vai para o piloto e pergunta ao piloto, o que foi que aconteceu? E o piloto diz, os 2 motores de uma das asas pararam de funcionar. O que é que acontece então quando isso, de repente, acontece? O piloto diz, via de regra o avião cai. Por que não caiu? O piloto diz, eu não sei explicar. Voltaram a funcionar os motores. E aí Francis Schaeffer aproveita e diz, eu sei o porquê. Eu estava orando a Deus. E o meu pai, que está no céu, não deixou o avião cair. Acesso a Deus. Você pode orar com ousadia. Olha, já que nós fazemos parte dessa vitrine e somos os atores, vamos entrar na presença de Deus agora. Tem coisa, como um avião desse que vai cair, que parece irreversível. E às vezes parece que a gente fica indolente. As coisas acontecem assim. Se coloque a orar, meu irmão. Se coloque a orar, minha irmã. Com ousadia. Vá à presença de Deus e diga, Senhor,
Por favor, age na minha vida. O Senhor, por favor, conserta o meu casamento. Senhor, por favor, restaura a minha família. Entre no Santo dos Santos. Senhor, eu estou querendo essa cura, Senhor. Faz por mim. Senhor, olha pelo meu filho. Senhor, a vida não está fazendo mais sentido. Me ajude, me dê um suspiro. Eu clamo a Ti. Senhor, as finanças elas não estão, na verdade. Está faltando, Senhor. Supre as minhas necessidades. Vamos orar agora? Qual é o problema? Nós somos o povo que entra na sala do trono. E nós, quando oramos, nós somos música para os ouvidos de Deus. O Senhor gosta de ouvir o povo dele orando. É música. Oração é música no ouvido de Deus. E eu queria que você se juntasse a mim. Se você tiver alguma coisa complexa demais, difícil, venha para cá. A gente vai orar. A gente tem acesso a Deus. Nós somos o povo de Deus. A nossa oração é melodia para os ouvidos do Senhor. Talvez seja um pecado que esteja escravizando a sua vida. Senhor, me liberte. Não quero mais. Não consigo, não posso. Me ajuda. Eu duvido ele não atender. Estamos estudando Agostinho, né, nas quartas-feiras. Confissões de Agostinho. A confissão de Agostinho se dá muito em virtude das orações da mãe dele. A mãe dele chega chorando para Ambrósio, o bispo, disse: meu filho está perecendo. O bispo fez: Mônica, jamais perecerá um filho de tantas lágrimas. Vá em paz. Agostinho é salvo. Clamo por salvação. É salvação que precisa? É o quê? Reconciliação que precisa na sua casa? Quem é que está brigado com quem? É o financeiro? É econômico o problema? Ele é o dono do ouro e da prata. Ele abre portas. Qual é a porta? Algumas foram fechadas, outras são abertas. Ele está orquestrando a nossa vida. E eu queria que você levantasse o seu clamor a Deus, colocasse a sua questão diante do Senhor, porque nós somos o povo que não tem vergonha de dizer que dependemos inteiramente de Deus. Dependemos do Pai, que sustenta os pardais, como não sustenta a nossa vida. Claro que sim. Pai bendito e amado, o teu povo rasga o coração, humilhando-se na tua presença, porque tem livre acesso a ti. Em Cristo Jesus, Pai, nós oramos. A salvação já recebemos e é a maior conquista. Ora, se já temos a maior conquista, se já desfrutamos do maior milagre, nunca será demais a cura, nunca será demais o dinheiro que o meu irmão, a minha irmã precisa, nunca será demais a provisão, nunca será demais, porque já temos o bastante que é a salvação. Se o Senhor nos deu, ó Pai, Cristo, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Se já estamos nos lugares celestes, o diabo, o mundo e a nossa carne não tem o poder de nos fazer sucumbir. Ajuda, Senhor. Ajuda o irmão que está depressivo, que precisa sair desse fundo de poço.
Ajuda a irmã que está em crise de ansiedade, que precisa sair dessa crise. Dá paz. Ah, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre nós. Que a tua boa mão, através do teu Espírito, esteja nos nossos corações. Alcance o que nós não podemos alcançar. Liberta quem nós não podemos libertar. Faça mais uma vez a exibição da tua glória através de nós. Nos humilhamos na tua presença, recorremos ao teu poder que opera em nós, fazendo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O avião não caiu porque tinha gente orando. A nossa vida não vai cair porque estamos caídos diante de ti, dizendo: Senhor, segura a nossa vida. Nos livra do mal. Nos livra da armadilha. Nos livra do laço do passarinheiro. Nos livra dos dardos inflamados do maligno. Nos dê resistência na hora da tentação. Nos dê discernimento para decidirmos o melhor caminho. Guie a nossa vida e que bondade e misericórdia nos sigam todos os dias, para que possamos habitar na tua casa até o último dia. Essa é a nossa oração, Senhor. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma ótima semana a todos.